Olá, qual o papel social da educação? Esta é a questão a qual Gramsci procura responder em um texto de 1916, intitulado Homem ou Máquinas. Trata-se de um jovem Gramsci ainda distante daquela argumentação segundo a qual todos os homens são intelectuais, embora nem todos eles possam ou consigam, em determinado momento, atuarem como intelectuais. Isto não elimina, no entanto, a importância deste texto gramsciano, no qual acentua a necessidade da educação não estar reservada aos setores mais abastados da sociedade, ou, mais particularmente, à classe burguesa. Não elimina ainda o fato de que, para Gramsci, não se pode estabelecer uma certa formação para os filhos da burguesia e uma outra formação mais prática apenas para os filhos da classe trabalhadora. Este é o contexto geral, ou é o conteúdo geral, que norteia esta reflexão de Gramsci neste texto Homem ou Máquinas, cujas passagens discutiremos no vídeo de hoje. Gramsci parte de uma discussão que estava ocorrendo no interior do Partido Comunista Italiano, discussão esta na qual os camaradas, ou seja, os militantes do partido, estavam procurando discutir a respeito dos programas para o ensino profissional. Dentro desta discussão, estava pautada a reflexão a respeito da corrente humanística e a profissional. E nesta discussão, se chocavam as duas posições. Ou seja, para o ensino popular, qual tipo de educação deve ser professada? Para Gramsci, não se trata nem de fornecer para os filhos da classe trabalhadora a educação estritamente humanística e muito menos a educação estritamente técnica. É necessário que ambas se fundam, mas antes de se passar para a educação técnica, é necessário sedimentar os pilares de uma educação humanística, aquela que vai efetivamente apontar para os íntimos vínculos que existem entre o indivíduo e a sociedade. Dirá neste sentido Gramsci na abertura de seu texto: a corrente humanística e a profissional chocam-se ainda no campo do ensino popular. É necessário conseguir fundi-las, mas não se deve esquecer que antes do operário existe ainda o homem, ao qual não se deve impedir a possibilidade de movimento nos mais amplos movimentos do espírito para o submeter depois à máquina. Ou seja, é necessário desenvolver em cada indivíduo as potencialidades humanas. É certo que, em determinado momento, estes indivíduos participarão do mundo do trabalho, participarão do universo da produção, das relações sociais de produção. Mas a finalidade da educação não deve ser a de preparar estes indivíduos exclusivamente para fazerem parte do universo das relações sociais de produção. Embora esta questão estivesse colocada, Gramsci observa que o Partido Comunista Italiano ainda patinava para estabelecer um equilíbrio entre estes dois pontos, entre a educação humanística e a educação técnica. Dirá Gramsci nesse sentido: o nosso partido não apresentou
ainda um programa escolar concreto, específico, real, que se diferencie dos tradicionais. Contentamo-nos, até agora, em afirmar o princípio geral da necessidade da cultura, seja elementar, profissional ou superior. Por outras palavras, não se trata nem de negar o ensino de caráter humanístico, nem o ensino de caráter técnico. No entanto, o partido ainda não havia conseguido estabelecer uma discussão adequada que fundisse estes dois momentos de tal modo a produzir individualidades socialmente ricas espiritualmente. Gramsci está analisando particularmente o caso da Itália, lembrando, inclusive, como que para entrar no sistema escolar italiano, a partir de determinados graus de instrução, se necessitava o pagamento de taxas. Dirá ele, na Itália, a escola continua a ser um organismo francamente burguês, no pior sentido da palavra. A escola média e superior, que é do Estado, isto é, paga com as receitas gerais e, portanto, também com os impostos diretos pagos pelo proletariado, só pode ser frequentada por jovens filhos da burguesia, que gozam da independência econômica necessária para a tranquilidade dos estudos. Ora, Gramsci está apontando aqui o seguinte: os filhos da burguesia têm todas as condições para desfrutar plenamente da educação, uma vez que têm tempo livre e não têm que se submeter às agruras da vida cotidiana do trabalho. Ao passo que os filhos da classe trabalhadora não podem se dedicar plenamente aos estudos. Um proletário, prosseguirá Gramsci, um proletário, mesmo inteligente, ou seja, dotado dos capitais culturais necessários para acompanhar o determinado tipo de formação escolar, um proletário, mesmo inteligente, mesmo ser possuidor dos elementos necessários para se tornar um homem de cultura, é obrigado a dissipar as suas qualidades em atividade diversa, ou a tornar-se num frustrado, num autodidata, isto é, salvo raras exceções, num meio homem, um homem que não pode dar tudo o que estaria ao seu alcance se estivesse completado e fortalecido na disciplina da escola. Aqui Gramsci está colocando duas questões. A primeira delas refere-se a aqueles que são inteligentes para acompanharem o ensino escolar. É importante lembrar que se trata aqui de um Gramsci cujo pensamento ainda está em formação. Esta afirmação é bem distinta daquela que Gramsci realizará nos Cadernos do Cárcere, quando observa que todos os homens são intelectuais, embora não a todos esteja reservada a possibilidade de atuarem enquanto tal. Nos Cadernos do Cárcere, Gramsci não está falando que existem homens inteligentes e não inteligentes, e sim que existem individualidades que estão privadas da possibilidade de se apossarem da cultura em razão da estrutura social hierárquica, estrutura de classes que existe no interior da Itália. Estrutura social esta que reserva aos filhos da burguesia condições que não são dadas aos filhos da classe trabalhadora. Portanto, é necessário considerar que aqui é um Gramsci que ainda não maturou o seu pensamento, que não avançou ainda para a discussão de como todos os indivíduos são capazes de refletir, desde que a eles sejam dadas as condições necessárias para tal. Outro ponto
a ser observado aqui refere-se ao autodidatismo. Gramsci não está dizendo que não é importante o caráter do autodidata. Apenas está ressaltando que o autodidatismo tende a bater em um limite, na medida em que não existe um plano em geral, não existe um plano de estudos adequado. É um plano de estudos geralmente mais solto, mais difuso. A educação escolar, ela propicia a possibilidade de se dar um norte ao estudo, no sentido de potencializar este interesse de determinadas individualidades pela cultura. O autodidatismo, portanto, ele tem seus limites. O papel da escola é fazer com que estes limites sejam superados o máximo possível. Gramsci prossegue observando que a cultura é um privilégio, no caso da sociedade burguesa. A escola é também, no caso da sociedade burguesa, um privilégio. E não queremos que ou seja, não queremos que esta cultura, que esta educação, seja um privilégio para poucos. Neste sentido, todos os jovens deveriam ser iguais em relação à cultura. Gramsci não está dizendo que todos os indivíduos precisam ser idênticos, e sim que a cultura precisa estar acessível a todos os indivíduos. Não pode ser uma cultura que limite a aquisição do processo civilizatório por parte apenas de uma classe. O Estado, neste sentido, não deve pagar com o dinheiro de todos a escola para os medíocres e deficientes. Aqui Gramsci está colocando que a maioria dos filhos da classe burguesa não tem o mínimo interesse pela cultura e que seria um absurdo fornecer a educação para estes que não possuem o mínimo interesse pela cultura, uma vez que os interesses de classe não seriam os interesses mais humanísticos, mas simplesmente os interesses da acumulação de capital. Aqui ainda é necessário reconhecer que se trata do jovem Gramsci, uma linguagem mais bruta, uma linguagem mais direta e até mesmo pautada em um certo grau de senso comum, uma vez que nada impede que no seio da burguesia existam individualidades que tenham preocupações humanísticas. Portanto, não há como se estabelecer de antemão quem é quem no interior da educação. É possível saber como que esta educação se encontra estruturada, mas não de antemão definir que, por fazer parte da burguesia, estas individualidades não tenham preocupações humanísticas ou, menos ainda, que não tenham, ou mais ainda, que não tenham a possibilidade de aproveitar do ensino nos seus vários graus. Daí Gramsci, prosseguindo com Gramsci, diz ele, o Estado não deve pagar com o dinheiro de todos a escola para os medíocres e deficientes, filhos dos abastados, enquanto exclui os inteligentes e capazes, filhos dos proletários. Isso não quer dizer que entre os filhos de dos proletários, existam apenas aqueles que têm interesse pela cultura. Podemos encontrar no interior da classe trabalhadora individualidades, filhos de proletários, que não têm a mínima paixão pelo conhecimento ou que não foram despertados para a paixão pelo conhecimento. Daí que é necessário um trabalho educativo para trazê-los para este plano. A escola média e superior deve ser feita só para aqueles que sabem demonstrar ser dignos de a frequentar. E aqui não tem como Gramsci demonstrar quem é quem. É apenas uma afirmação muito mais ligada à militância, a um espírito mais juvenil e idealista do que realmente baseada em uma situação concreta ou em uma análise empírica. Se é do interesse geral que ela exista e seja mantida
e dirigida pelo Estado, portanto, é do interesse geral que exista a educação pública. É também do interesse geral que a ela possam ter acesso todos os inteligentes. Mais uma vez, a ideia de que você tem os inteligentes e os não inteligentes. Qualquer que seja a sua potencialidade econômica. Ou seja, a escola deveria ser reservada àqueles que têm paixão pelo conhecimento. A questão que se colocaria, então, é a seguinte: como é que podem ter paixão pelo conhecimento filhos dos trabalhadores que passaram a vida inteira alijados da possibilidade de entrarem em contato com a cultura mais ampla? Notem que aqui está colocado um problema que vai nortear posteriormente as reflexões gramscianas, as reflexões de maturidade de Antônio Gramsci. Gramsci observa ainda o sacrifício da coletividade, ou seja, daqueles que mantêm a educação pública com as suas contribuições através de taxas e impostos, por exemplo. O sacrifício da coletividade deve servir especialmente para dar aos que merecem aquela independência econômica que é necessária para poder dedicar tranquilamente o tempo ao estudo e poder estudar seriamente. Gramsci está dizendo o seguinte: a educação demanda tempo, a educação demanda disciplina, mas para exercitar adequadamente esta disciplina, é necessário fornecer àqueles que estão no interior do sistema escolar as condições materiais necessárias para que possam se dedicar o mais adequadamente possível aos estudos. Gramsci levanta aqui um segundo ponto. O proletariado é excluído das escolas de cultura média e superior pelas atuais condições da sociedade que determinam uma certa discriminação dos homens. Discriminação esta não natural, porque não baseada nas diferentes capacidades e, portanto, destruidora e inquinidora da produção. Deve ser atirado para as escolas colaterais. Ou seja, se os filhos da classe trabalhadora estão alijados da educação, isto não se deve a deficiências biológicas. Todos os homens são biologicamente iguais. Em todos os homens está presente esta possibilidade de educar-se. Se as atividades ou certa forma de educação está destinada apenas aos filhos dos trabalhadores, aquilo que Gramsci está chamando aqui de escolas colaterais, técnicas e profissionais, isto não se dá em razão de limites biológicos, e sim de estruturas sociais, de uma estrutura social específica, que é a estrutura da sociedade de classes, que não garante o acesso à educação plena para todas as individualidades. Reserva esta educação plena, ou seja, a formação humanística unida à formação técnica, basicamente a uma determinada classe. Para Gramsci, as taxas de inscrição no sistema escolar italiano haviam se tornado um privilégio tão grande que, de resto, o proletariado se via excluído, na sua maior parte, automaticamente, pela vida incerta e aleatória a que estava obrigado a sujeitar-se, que é o mundo do trabalho, e mesmo assim a instabilidade no campo das relações de trabalho. O assalariado, neste sentido, não encontra as condições adequadas para se apossar da cultura, para se apossar adequadamente da formação humanística e complementá-la com a formação técnica. Tem, portanto, uma educação extremamente parcializada para atender apenas às necessidades das relações sociais de produção.
Neste sentido, observa Gramsci, para o proletariado é necessária uma escola desinteressada, uma escola em que seja dada à criança a possibilidade de formar-se, de se tornar homem, de adquirir os princípios gerais que servem para o desenvolvimento do caráter, uma escola humanística. Observemos que aqui, esta expressão, formar-se de se tornar homem, não está no sentido da masculinidade, e sim está no sentido de apropriar-se das conquistas civilizatórias produzidas pela humanidade. É aí que Gramsci está colocando também a questão do caráter, ou seja, de uma personalidade. A escola teria por finalidade construir uma personalidade capaz de atuar com autonomia, atuar reflexivamente no interior da sociedade. Observemos como estas questões estão em forma embrionária e posteriormente serão retomadas por Gramsci nos cadernos do cárcere, sobretudo nos volumes 1 e 2 dos cadernos do cárcere. Volume 1 e 2 da edição brasileira, publicada pela Civilização Brasileira. Prossegue Gramsci. Uma escola humanista que não hipoteque o futuro da criança e não obrigue a sua vontade, a sua inteligência e a sua consciência em formação a mover-se num sentido pré-estabelecido, ou seja, vá para a escola para aprender a ler e escrever, porque o mercado de trabalho precisa, pelo menos, de indivíduos que saibam ler e escrever. Uma escola de liberdade e de livre iniciativa, e não uma escola de escravidão e mecânica. Ou seja, uma escola que produza na individualidade a capacidade reflexiva, a capacidade de desenvolver na fase mais madura da existência a reflexividade, a individualidade, a autonomia. Uma escola de liberdade e de livre iniciativa, e não uma escola de escravidão e mecânica. Também os filhos dos proletários devem usufruir de todas as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar a sua própria personalidade no melhor sentido e, portanto, no modo mais produtivo para eles e para a coletividade. Aqui Gramsci está ligando o indivíduo à sociedade. A educação é o processo pelo qual se forma ou se contribui para formar a individualidade, mas uma individualidade que também dê a sua contribuição para a sociedade. Neste sentido, a sociedade é responsável pelo indivíduo, mas o indivíduo tem também um compromisso com a sociedade. A escola profissional não deve tornar-se numa incubadora de pequenos monstros, aridamente instruídos para uma profissão, sem ideias gerais, sem cultura geral, sem alma. Mesmo através da cultura profissional, se pode fazer transformar a criança em homem, contanto que seja cultura educativa, e não apenas informativa, não apenas prática, manual. E conclui Gramsci, de certo, para os industriais burgueses, pode ser mais útil ter operários máquinas em vez de operários homens, ou seja, seres reflexivos. Mas os sacrifícios a que toda a coletividade se sujeita voluntariamente para se tornar melhor e para fazer nascer do seu meio os melhores e os mais perfeitos homens que a levantem ainda mais, devem beneficiar toda a coletividade, e não apenas uma categoria ou uma classe. Aqui observamos ainda como que Gramsci está preso a um certo idealismo, ao falar os mais perfeitos homens. O Gramsci de maturidade vai trabalhar com a perspectiva de que não existe
Aqui, lembremos mais uma vez, se trata de um linguajar utilizado pelo jovem Gramsci. Com estes elementos, Gramsci encerra as suas reflexões a respeito desta questão, a respeito desta problematização da educação. A educação deve produzir seres reflexivos ou seres que apenas aguardam um momento de entrar no mundo do trabalho. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, e de nossa parte, continuaremos resgatando estes textos importantíssimos para pensarmos o mundo contemporâneo nos seus vários aspectos. Até uma próxima.